Bem, meus irmãos, muita paz. Vamos falar hoje alguma coisa pertinente aos nossos dias que estamos atravessando, e é do último capítulo, capítulo 18. Os tempos são chegados, ou seja, são chegados os tempos preditos por Jesus, pelos profetas, por todas as predições, para esse tempo que nós somos partícipes, estamos vivendo. Algumas encarnações a mais, talvez, à frente, mas estamos vivendo no apogeu dessas predições. É onde nós devemos tomar bastante cuidado, porque o mundo está mudando de ciclo, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. O mundo de provas e expiações, como nós sempre lembramos, é um mundo onde predomina o mal, ou seja, a ignorância. E se nós não nos adaptarmos a este processo de seleção, na verdade é uma seleção, não aproveitarmos a nossa encarnação com o que nós estamos tendo aí, porque a doutrina dos Espíritos, que somos estudiosos, temos fé, estamos nas suas fileiras, coisa que tem muito mérito para nós, mas também muita responsabilidade, porque muito se pedirá daquele que muito recebeu, está escrito lá. O tempo, então, é importantíssimo para nós, porque conforme um poema do nosso Chico Xavier, da nossa Maria Dolores, diz assim: somente hoje, hoje à luz do presente, dia como este dia em toda a vida terás este somente. E aí prossegue, no final diz assim: recorda isso e faze todo o bem que pretendes fazer, porque o que conta sempre aquilo que fez, porque o dia de hoje só terás essa vez. Então é precioso. Tem uma lenda árabe também que diz que o homem estava lamentando-se e perguntaram a ele: por que o senhor está lamentando? Porque eu perdi uma joia raríssima, perdi para nunca mais. Mas como nunca mais? O senhor já procurou? Você não adianta procurar, você está perdida. E o que é? É o dia de hoje. Eu perdi. Igual esse eu não terei mais. Então, o que nós estamos estudando aqui na Gênesis, em toda a doutrina espírita, é sempre os espíritos nos alertando: trabalha enquanto é tempo, faze o máximo possível, porque o maior lamento que os espíritos têm, diz o Dr. Bezerra de Menezes, o maior lamento de todos eles, o pesar, é de chegar na espiritualidade, depois de desencarnar, chegar lá, melhorar e raciocinar, e a maioria deles diz assim: foi o tempo que eu perdi, poderia ter feito mais, perdi a oportunidade, poderia ter trabalhado mais, poderia ter suportado mais, poderia ter perdoado mais, enfim, poderia ter feito muito mais, mas aquele dia, aquele tempo, aquela vida não volta mais. Claro que teremos outras, mas conforme os Espíritos dizem, nós estamos transitando por um tempo em que não há mais tempo a perder. Os Espíritos dizem que também nós, não só os espíritas, mas principalmente os espíritas, somos aqueles que são chamados trabalhadores da última hora, porque já perdemos muito tempo. Quantas encarnações Deus nos facultou, nos favoreceu, com vida, com saúde, com inteligência, com tudo, e nós vamos perdemos. Então, é semelhante àquela parábola, aquela passagem em que um homem saiu a assalariar, né? Chegou na praça e viu, na hora primeira, tinha lá: quer trabalhar na minha vinha? Vai. Chegou às 9 horas, tomou outros trabalhadores: quer trabalhar lá na minha vinha? Vai. Eu
te pagarei um denário. Um denário é um salário, combinou com ele. Passou mais só o meio-dia de novo, tinha gente na praça que ia trabalhar na minha vinha. Sim, pode ir para lá, paga um denário. Aí foi na última hora, puder derramar um pouquinho d'água aí, se puder depois. Foi na última hora, ele foi também, quer dizer, na hora sexta ou a hora nona, porque as horas antigamente eram divididas em períodos do dia, né? A hora primeira, às 6 horas da manhã, e aí prosseguimos. Chegou lá, ainda tinha gente lá na praça, precisando trabalhar. O que vocês estão fazendo aí? Eu disse: nós estamos esperando, ninguém nos assalariou, ninguém nos pediu para trabalho. Obrigado. E aí ele disse: quer trabalhar na minha vinha? Vai para lá, e depois eu verei o que posso vos pagar. Chegou lá então, trabalharam todos e foram depois receber o pagamento, né, Nilson? Foram receber o pagamento. Então os funcionários, aqueles assalariados, começou então ele pelos últimos, né? E quando chegaram os últimos, ele disse: toma aqui o seu salário, um denário. Chegou outro e pagou um denário. E assim foi. Os primeiros também receberam um denário e pensaram que ia receber mais. E aí eles reclamaram com o patrão. Isso é, mas nós que suportamos o peso do dia todo, recebemos só um denário, e aqueles que chegaram bem depois, trabalharam menos, recebeu igual? E o patrão disse para ele: eu não combinei com você que ia pagar R$1, um denário, um salário? Então toma o que é teu. E quanto àqueles, se eu quero pagar para eles, eu vou pagar. Agora, porque o teu olho é mau, eu tenho que ser mau também? Então toma o que é combinado. Porque os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, né? O entendimento dessa parábola é esse. É o tempo que aqueles primeiros talvez não trabalharam tanto quanto aqueles últimos, que viram que perderam o dia todo e procuraram fazer igual ou mais até do que os que chegaram lá. Então é uma avaliação, né? Então diz os Espíritos que nós somos os trabalhadores da última hora. Por que então? Porque nós vivemos muitas vezes, e agora estamos conhecendo essa doutrina, conhecendo esses ensinamentos com consciência, com provas, né? Então, se perder, vai ser lamentável. Não é para nós desesperarmos, mas também não é para nós folgarmos, né? Então, nós estamos estudando aqui a respeito do São Chegados os Tempos, e eu vou ler aqui no item 15 em diante. Nós vamos comentando. O Brasil tem um papel primordial nessa mudança toda. Ainda tem mais isso, que aquele que nasceu no Brasil e ainda é espírita, quando chegar no mundo espiritual, você tem muito, né? Abre o jornal aí para ver o que você traz. Mas só isso? Você foi brasileiro, terra abençoada, pátria do Evangelho, coração do mundo, conheceu a doutrina dos Espíritos, teve saúde, teve tudo. É o que acontece lá. Quem já leu aquele livro Os Mensageiros, do André Luiz, já pode ir lá, vai lá nos Mensageiros e ver o centro de mensageiros lá, aqueles espíritos que regressaram à colônia do nosso lar, depois de passar pela vida, prometendo tudo que prometeram e voltando, a maioria, 90% falidos. Alguns voltaram com metade do programa cumprido, mas a maioria voltou complicado, além de não cumprir, complicou mais ainda. Então podemos ir lá no livro do André Luiz e ver o relato dos mensageiros que foram preparados para isso. Assim também não é só na doutrina espírita, não, com certeza em todas as religiões, em todos os setores. Por exemplo,
nós ouvimos o André Luiz nos falar, quer dizer, quem falou isso foi o ministro Clarencio, do nosso lado, quando estava conversando com o André Luiz. Vocês lembram? Vocês viram um filme? Ou se viram o filme, quase não vai dar muita noção, mas se lerem o livro, chegar aquela parte em que o André Luiz estava saudoso do seu trabalho, né? Um médico que foi aqui na Terra, e ele foi, então resolveu falar com o ministro. Chegou lá, ele estranhou que tinha as pessoas para falar, tinha lá, falavam de 2 em 2, entrava de 2 em 2 para falar. Eu também acharia estranho, né? Mas, vou falar uma coisa particularmente, que esse outro vai ouvir, mas não. Mas esse aqui é o método que eles usam aqui, porque para não perder tempo, porque o ensinamento de um pode servir para o outro. Então entrou ele e a tal da dona Idalina, aquela senhora que entrou lá. Então foi a vez dela, né? E ela falou assim: dona Idalina, como tem passado? E ela falou: razoavelmente, em seguida estarei melhor, seu ministro. O que traz dona Idalina ao Ministério do Auxílio? Nobre ministro, vim aqui pedir os seus bons ofícios para os meus 2 filhos que vivem atormentados com dificuldades na terra. Mas eu sei, senhor ministro, que os desígnios de Deus são sempre justos. E aí ele falou assim, disse para ela assim: mas a senhora reconhece que os desígnios de Deus são justos? O que me cabe fazer? Você desejaria que o senhor me permitisse eu mesmo ir lá na terra cuidar dos meus filhos e ajudá-los? Dona Idalina, para ajudar alguém é preciso estar preparado. Vou perguntar à senhora: a senhora, quando chegou aqui no nosso lar, depois de passar pelo umbral e ser recolhida com muito sofrimento, chegou aqui, a senhora melhorou? Nós arrumamos um trabalho para a senhora, colocamos a senhora no setor tal. Mas aquilo ali, só se eu fosse santa mesmo para suportar aquilo. E depois então botamos a senhora na vigilância. Mas ali só encontrei chefes ásperos, né? E depois nós colocamos a senhora no outro setor. Eu disse: mas aquilo ali só via ali com decências, palavrões, tal. E foi falando, né? E depois a senhora resolveu recolher-se aos campos de repouso, não é isso, dona Idalina? E ela disse assim: quantos bônus horas a senhora oferece de trabalho aqui na colônia? A senhora trabalhou aqui nesse tempo, quantos bônus? Ele disse: 304. É lamentável. A senhora só fica aqui no nosso lar há 6 anos, mais de 6 anos na colônia, e só deu 304 horas de trabalho. Dona Idalina, para ajudar alguém nós precisamos de colaboradores, para ajudar tantos outros também. Mas se a senhora não aprendeu a suportar coisa nenhuma, se a senhora não ajudou ninguém, como contar com esses outros colaboradores? Se a senhora não fez nada para ninguém e não consegue suportar nada, a senhora vai chegar lá na terra, se eu permitir isso, a senhora vai ser uma mãe paralítica. Em vez de ajudar, a senhora vai piorar. Ela começou a chorar. Disse: dona Idalina, o seu desejo de ajudar os familiares é nobre, mas a senhora precisa se preparar muito, dona Idalina. Volte e depois nós conversaremos. Reflita. E o André Luiz estava ali ouvindo, né? Quando ele foi a vez dele, ele falou que sentiu um tremor dos pés à cabeça e o arrependimento. Para que eu vim aqui, meu Deus? Ele falou que a vontade dele era sair correndo, voltar, ficar quietinho lá onde ele estava e esperar, né? Mas era tarde para isso, porque o ministro já tinha olhado para ele e disse: pronto, agora, André, agora vamos atender você, né? O que traz aqui, meu irmão? E ele disse: seu ministro, depois que eu recebi muita ajuda aqui, eu vim perguntar ao senhor se eu posso fazer alguma coisa, né? Se eu posso trabalhar em alguma coisa. Ele fale tudo, meu filho. Ele falou, né, que depois de ajudar, de ser ajudado e tal, eu disse: muito bem. Ele falou: André, por meu ofício aqui como ministro de nosso lar, eu aprendi a ouvir promessas e interpretar intenções. Eu já sei, você, na verdade, perde o trabalho, não é? Mas, na verdade, você está saudoso do seu consultório, dos seus clientes, né? Aquele ambiente que você tinha na terra, não é isso? Para falar a verdade, é isso mesmo, seu ministro. Isso acontece, meu irmão, que às vezes o Pai nos honra com a sua bondade, com o seu amor, e nós desvirtuamos. Aí começou: você foi médico na terra,
não soube o preço de um livro. Logo assim que você formou, seus pais, muito cuidadosos, generosos, custearam tudo e você já começou a receber proventos e mais proventos, não soube nem o que era a vida de um médico iniciante, obrigado a criar relações para poder clinicar. Aí foi falando para ele, pois é, então você, infelizmente, você não tem nem condições de ser nem aprendiz aqui no nosso lado. Você não se preparou. A vida que você teve na terra se resumiu a simples tentativas. Você não fez nada. Você estudou o corpo, no médico, você estudou o corpo somente, mas ficou só na casca. Meu filho, é preciso estudar, o médico principalmente, é preciso estudar não somente o corpo, mas a alma. Então, você aqui não tem condições disso. Qualquer dos enfermeiros, os mais simples aqui, tem recursos muito, mas muito superiores à medicina terrena. E vou dizer mais uma coisa, isso que eu queria chegar para você. Toda profissão na terra é uma ficha de serviço que a pessoa recebe, que o espírito recebe antes de reencarnar. Uma ficha. Essa ficha, André, dá necessariamente ingresso a vários campos de trabalho. É simplesmente uma ficha que abre as portas para a pessoa trabalhar. Isso vale para todas as profissões. Você foi médico, André, mas a sua atitude lá dentro da medicina não fugiu das regras. Razão porque eu não posso atender você como médico. Depois ele chorar, depois ele lamentar-se ali, né? E ele falou assim, mas eu não teria nem qualquer coisa ao meu favor. Eu lutei com unhas e dentes lá na terra, defendi minha família. Eu tinha que obter recursos lícitos, é claro, né? Mas na verdadeira selva humana lá, eu lutei como pude. Aqui também é a mesma coisa, meu filho. Lá as convenções do dinheiro, da sociedade, o social e o dinheiro. Aqui os recursos inalienáveis e definitivos da alma. E diz para ele, dor, André, para nós aqui é sempre motivo de evolução para o espírito. Então isso que eu falo para nós, eu guardei sempre isso. Essa fala desse ministro, dizendo que a nossa profissão, o nosso trabalho, nós recebemos uma ficha de serviço permitida pela espiritualidade para nós entrarmos num campo de trabalho. Então foi tudo facultado para isso. Ele falou que vale para tudo, até para vendedor, porque eu sou vendedor, mas será que serve para mim? Eu falei assim, claro que serve, né? E aí onde nós podemos dizer que não podemos perder tempo, porque recebemos uma ficha de serviço aqui, e nós não trabalharmos bem com essas possibilidades que foram nos dadas, haveremos de responder. E para aquele que recebeu muito, muito será pedido. Então, por exemplo, eu vou começar aqui com os atributos de Deus. Vamos lembrar os atributos de Deus aqui. Deus é eterno, isto é, não teve começo e não terá fim. Se tivesse tido princípio, houvera saído do nada, ou então teria sido criado por outro ser anterior, e nesse caso, esse ser é que seria Deus. Se lhe supuséssemos um começo ou um fim, poderíamos conceber uma entidade existente antes dele e capaz de lhe sobreviver, e assim por diante ao infinito. Outro atributo, que Deus é eterno. Então, o conceito de eternidade somente pode ser aplicado a Deus e não a nós. Isso tem que ficar bem claro, porque só Deus é eterno. Porque o conceito de eternidade é não ter fim, mas também não ter início. E nós tivemos um início. Não teremos fim, mas tivemos um início. Então, quando falar de eternidade, só se refere a Deus. Então, esse é um dos atributos dele. Primeiro, Deus é eterno. O segundo, Deus é imutável. Se tivesse sujeito às mudanças, nenhuma estabilidade teriam as leis que regem o universo. Então, Deus é imutável, nunca muda. As suas leis, as leis que ele criou, também são imutáveis.
que desde que Ele as criou, não muda nunca. Por que não muda? Porque são perfeitas. Tudo que é perfeito não precisa de mexer, já é perfeito. E só Ele pode fazer as coisas perfeitas, tá? Então Deus é imutável, Deus é imaterial. Deus é imaterial. Não podemos ter conceito de Deus, porque o conceito de Deus ainda está longe da nossa compreensão, tá? Emmanuel costuma nos dizer que se quiséssemos ter definições absolutas de Deus, seria o mesmo que querer conter o oceano numa taça. Impossível. Então, Deus é imaterial. Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, o único poderoso, onipotente, se não possuísse Ele o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa e assim por diante, até chegar ao ser cuja potencialidade nenhum outro ultrapassasse. Esse então é que seria Deus. Então Deus é onipotente, só Ele tem o poder. Os Espíritos dizem uma palavra, uma frase, né? Que é essa: Deus é incriado. Deus é incriado. Pronto. Não podemos prosseguir mais do que aí. Como assim incriado? Quer dizer que Ele não teve princípio? Não entendemos, né? Então é isso que é. Deus é incriado. Por isso que Ele é o único poderoso, o único Deus. Quando Moisés foi lá no Monte Sinai, subiu lá no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, e falar com Deus, que na verdade não era Deus, os Espíritos nos esclarecem que não era Deus, porque Deus não se mostra aos homens, a não ser que Ele queira, aos seus anjos, mas aos anjos, tá? Como Jesus, Ele subiu ao Monte Sinai e lá viu na simbolismo de uma sarça, uma planta ardente que não se consumia, era fogo, mas não se consumia, não queimava, era um fenômeno vamos dizer, de pirotecnia, vamos dizer assim, de fogo. E ali Ele falou com Moisés e transmitiu o ser supremo que estava, o ser superior que estava ali, possivelmente poderia ter sido Jesus, o próprio Jesus, porque Ele já era perfeito há bilhões de anos. O que quer que seja, ali falou para aquele homem transmitisse para o povo, e transmitiu para ele as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a maior honra que nós devemos ao povo hebreu, eles ter mantido a fé no Deus único. Por isso que está dizendo, Deus é o onipotente, Ele é único, onipotente e único poderoso, Ele. E dali para frente, num fenômeno de pirografia, porque tem a psicografia, sabe isso? Tem a psicografia, mente, grafia, escrita da mente, vamos dizer assim, no caso dos espíritos. Ali foi um fenômeno de pirografia, fogo, grafia, escrita, diretamente na pedra. E ali, por isso que Ele foi considerado o único Deus, e é ainda hoje, um poderoso. O outro, Deus é soberanamente justo e bom. Em tudo e em toda parte aparecem a bondade e a justiça de Deus na providência, com que através de suas leis perfeitas assiste às suas criaturas. A sabedoria providencial das suas leis se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores, e essa sabedoria não permite que se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. Então Deus é soberanamente justo e bom. Então Ele é, ainda tem mais, Deus é único, que nós falamos hoje, né? Ele é único, não há outros deuses, mas um Deus somente, soberano do universo, Criador absoluto e incriado.
e incriado, Criador absoluto e incriado, infinito e eterno. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas entre eles, e nem unidade de poder na ordenação do universo. Então, esses são os atributos de Deus: eterno, imutável, imaterial, onipotente, onisciente, o único que tem ciência de tudo. Não cai uma folha sem que Deus não saiba. Quando eu ando para esse interior do Rio de Janeiro, interior do Brasil, que eu ando muito aí, viajo como venda, e eu vejo a natureza, fico admirado. Mas sempre que cai uma folha, quando eu estou passando, cai uma folha, eu falo, Deus soube. Deus soube. E sabe mesmo. Jesus falou isso para nós. Uma coisa semelhante, diz assim: até os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Não cai um tio da lei. Então ele sabe de tudo, tanto no macro como no microcosmo. Ele está ciente das transmutações que há no universo macro, como também no íntimo, no subatômico, mas muito abaixo dos vermes. Ele sabe de tudo, esse nosso Pai. E coisa muito importante para nós, que eu fico feliz com isso, está falando até com a Cláudia ali, né? E quando eu penso nisso, eu fico, que bom, Pai, que é assim, que bom, Pai querido, que bom que eu sou seu filho, e que bom que eu sou criatura tua, né? Porque nós somos herdeiros de Deus, somos herdeiros dele, né? Nós temos um Pai rico, poderoso, imensamente poderoso e riquíssimo, só que ele não permite que nós entremos no tesouro que é nossa herança, nós não sabemos lidar ainda. À medida que nós vamos progredindo e vamos evoluindo, aí ele vai liberando para nós, tá? Quanta coisa fantástica deve estar reservada para nós, né? E a gente fica aqui nesse mundinho nosso, essas coisas, essas picuinhas, na posse de coisas efêmeras, que está conosco hoje, amanhã pode não estar, muda de mão, briga, nações brigam entre si ainda, por isso, por egoísmo, tá? Mas não estamos isentando, não estamos isentando os espíritos, não, estamos nisso também, mas é bom saber que tudo é regido por esse Pai, por esse Espírito, né? Que criou tudo e sabe. E os espíritos perguntaram, Kardec perguntou aos espíritos: onde estão escritas essas leis de Deus? O que ele respondeu? Na consciência, né? Na nossa consciência, está tudo aqui. Nós somos herdeiros dele, somos filhos dele, criados por ele, e ele é poderoso, ele é perfeito, então ele só cria coisa perfeita. Nós somos também perfectíveis. Tem esse negócio mais de nós acreditarmos que acabou, morreu, acabou, vai para o inferno, não errou, foi para o inferno, ou somente creu, foi para o céu. Não existe isso aí. Isso aí é mérito, só mérito nosso, porque a partir do momento que ele nos deu o livre-arbítrio, tudo é conosco agora. E não há possibilidade de retrocesso também, não há possibilidade. Quer dizer, suponhamos que possamos ficar parados, por exemplo. Eu não quero evoluir, não tem como. Não tem como. Se não quiser ir por bem, vai pela dor, não é por mal, mas vai pelo sofrimento, pela dor, porque a evolução é como se fosse um paredão que vai impulsionando tudo dali para frente, vai empurrando tudo para a evolução. E quem escolhe evoluir pela dor, vai evoluir pela dor, pelo sofrimento. Quem escolhe evoluir pelo amor, pela bondade, pela caridade, pelo trabalho, já se coloca, sofre menos, mas todos vamos evoluir. Então Deus, que é este Pai maravilhoso, poderoso, onisciente, onipresente, soberanamente justo e bom, que é esse nosso Pai. Então, nesse item aqui, que eu ia ler para vocês, no item 16, aliás, no item 15, do livro A Gênese, maravilhoso esse livro.
Diz assim: quem quer que haja meditado sobre o Espiritismo e suas consequências, e não circunscreva a produção de alguns fenômenos, terá compreendido que ele abre à humanidade uma estrada nova e lhe desvenda os horizontes do infinito. Iniciando-a nos mistérios do mundo invisível, mostra-lhe o seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual como no estado corporal. O homem já não caminha às cegas, sabe de onde vem, para onde vai e por que está na terra. O futuro se lhe revela em sua realidade, despojado dos prejuízos da ignorância e da superstição que tinha. Já não se trata de uma vaga esperança, mas de uma verdade palpável, tão certa como a sucessão do dia e da noite. Ele sabe que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes de uma existência transitória, que a vida espiritual não se interrompe por efeito da morte, que já viveu e tornará a viver, e que nada se perde do que haja ganho em perfeição. Em suas existências anteriores, depara com a razão do que é hoje e reconhece que, do que ele é hoje, qual se fez a si mesmo, poderá deduzir o que virá a ser um dia. Então, olha só essa parte daqui que os Espíritos colocam a respeito de quem haja compreendido o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos. Quem haja compreendido isso, já não pode reclamar, porque já não vivemos às cegas. Já sabemos então que nós, ao reencarnarmos, temos um programa, não é, Cláudia? Estava falando, todos nós, seu filho tem um programa, nossos filhos têm programas, todos nós temos programas, e não há como interferir no programa deles, porque eles têm o livre-arbítrio e são criaturas de Deus, que veio à Terra com aquele bebezinho ali, chegou agora, tem programa. Quem pode dizer que aquele espírito vai ser, o que vai fazer? Ninguém, porque depende dele. Mas nós já podemos imaginar, podemos aquilatar o que poderá ser, se depende de nós. Então, muito que os Espíritos falaram sobre o Espiritismo, essa doutrina que chegou para nos dizer de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui na Terra, não podemos mais dizer, se voltarmos para lá, eu não sabia. Primeiro, porque o Evangelho de Jesus, o Espírito maior que pousou aqui na Terra, veio nos ensinar, ele deixou o seu Evangelho, os seus ensinamentos aqui, há mais de 2000 anos. E podemos dizer assim, e aqueles que nasceram antes de Jesus? Se acreditar que a vida surge, que o Espírito é criado no momento em que é criado o corpo, não tem explicação, nem tem sentido. E para onde foram esses? Porque se Jesus é a salvação, conforme a May diz, o caminho, a Cláudia, né? Não foi você mesmo que falou na prece, né? O caminho, a Joana de Anjos fala que Jesus é o caminho da verdade e da vida. O que nada mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele é o caminho para a verdade. Então, se nós sabemos que ele já disse isso, né? Que eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem não conheceu Jesus, como que fica antes dele? Esse foi criado, o Espírito foi criado no mesmo momento que criou o corpo. Quem pensa assim, então esses foram para o inferno, ou então onde estão? Agora, os que foram criados depois de Jesus, aí sim, certo? Mas aqueles que erraram e não tiveram possibilidade de acertar de novo, conforme a crença de que aqui na vida é a única oportunidade que Deus dá, né? Então, se não foi bem, às vezes errou a vida inteira, certo, no final
errou e foi para o inferno? Ou então, errou a vida toda, chegou no final, aceitou, creu, vai para o céu? Não tem lógica, né? Então, os Espíritos vieram nos ensinar que não, que a vida continua. Deus nos deu uma única vida, uma vida só. Então essa vida que Ele nos deu foi quando Ele nos criou. Quando Paulo de Tarso fala que Deus nos deu só, ao homem é permitido viver uma só vez, ou morrer uma só vez. Claro, morrer nessa vida, nessa existência, porque a vida que Deus nos deu, ela é única, para sempre. Ele nos criou, deu vida, deu vidas, na verdade, né? Então, os que depois que conheceram Jesus, pode dizer assim: se eu não criei nele, eu estou perdido, não serei salvo. Mas aquele que crê nele estará salvo. Somente isso? Não. O Espírito diz que Deus perdoa sempre e dá a oportunidade dele nascer de novo, de viver outra vida. O mesmo Espírito, com a mesma vida que ele deu, agora em etapas diferentes. Por isso que agora fica claro, não é? Então, o Espiritismo é a luz que Deus colocou no mundo para que a gente não possa errar mais. Não é questão de dizer que nós estamos puxando a brasa para a nossa sardinha, nossos espíritos, porque ser espírita também não dá virtude nenhuma, se não fizeram o que os espíritos nos ensinaram, e principalmente o que Jesus falou, né? O que ele ensinou. Os espíritos vieram nos ensinar. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em dominar suas más inclinações. É assim que é. Desencarnou aqui, chegando no mundo espiritual, como a mãe lá do Lísias, né? Dona Laura, chega no mundo espiritual, conversando com o Nilson, né? Chega no mundo espiritual, depois de passar muitos anos na terra, ficou viúva do marido, 18 anos, né? E ele passou no umbral, sofreu, foi resgatado, o espírito foi resgatado pela colônia espiritual do nosso lar, chegou lá, melhorou, trabalhou, adquiriu bônus, adquiriu possibilidades, criou um lar lá, esperando a esposa, porque era fiel à esposa. Eram dois espíritos afins, porque os espíritos disseram que há vários tipos de uniões aqui na terra. Temos os espíritos, as almas gêmeas, que é raríssimo as almas gêmeas. Tem as almas afins, que tem afinidade um com o outro. Tem as almas, os espíritos irmãos, almas irmãs, mas a maioria é de resgate. A maioria das uniões aqui na terra é de reajuste, de resgate, certo? Então nós não podemos saber, porque nossos dois irmãos ali estão chegando aqui. Eu vou botar vocês como exemplo, né? Estão começando agora, bebezinho aí, né? Quantos anos de casado? 10 já? Passou bastante, parece novinhos, né? Então, 10 anos, né? Não sabemos, né? Não sei qual é a relação de vocês, não sei o caráter, a índole, a gente não sabe, só vivendo, né? Mas eles dizem que a maior parte dos casais, das uniões na terra, é de resgate. No início é uma beleza, né? No namoro, agora não tem nem noivado mais, tem? Não estou por fora disso aí, como é que é isso? Não tem mais noivado, tem? Tem namoro? Na minha época tinha namoro, noivado, eu tinha que ir na casa do pai para pedir permissão, tá? Hoje acabou isso tudo, né? Acabou, né? Mas no início é uma beleza, tudo é flores, tá beleza, é meu bem para lá, meu bem para cá, né? Vamos botar um pouquinho mais os olhos, passa 30 anos, meus bens para cá, seus bens para lá, né? Mas se mantermos a amizade, se mantermos a vigilância, que é muito difícil, se mantermos pelo menos a suportar um ao outro, porque quando o casal perde o gosto da simples conversa, diz a dona Laura do nosso lar, acabou, um não suporta mais o outro, certo? E ela falou que depois do namoro, do noivado, vem o casamento, e aí depois da bênção nupcial, da união nupcial, aí pronto, aí começam as diferenças, né? Ah, você não é aquele príncipe que eu conheci, e nem você é aquela princesa que eu até mudou muito, assim você também, aí começa.
E aí, uniu para quê? Para trazer espíritos para a vida. Então Jesus disse: então serão dois numa só carne, quer dizer, numa só carne formando o outro. A bênção da família, é uma das coisas principais. A família é uma instituição que muitos dias estão falida, não está, é uma instituição divina. É ali onde a escola das almas, principalmente a escola das almas, os pais são responsáveis pelos filhos, pelos espíritos que vêm, pelo menos até os 7 anos, porque conforme nós estamos falando, cada um tem um programa, mas até os 7 anos, hoje está até diminuiu essa idade aí, que criança com 4 anos, 5 anos já estão se rebelando, né? Ninguém manda em mim e tal, né? Mas até os 7 anos, diz os espíritos, que nós podemos acrescentar na mente infantil coisas boas, porque depois daí o espírito começa a retomar ao seu eu individual, o seu eu de outras vidas. Aos 15 anos ele já diz: não, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, né? A senhora mesmo falou alguma coisa outro dia lá, que a senhora falou que a filha da senhora, a senhora vestia ela, a senhora que falou, vestia ela toda de rosinha. A tua neta, né? Vestia de rosinha e tal, tudo rosa. E quando cresceu, passou dos 15 anos, ela detesta o rosa. Entendeu? Mas não é a questão, é a moral que a gente tem que estar falando aqui, de moral, né? Exemplos, vamos dizer, exemplo. Porque se você fala para o filho assim: filho, não fala palavrão. Como é que o senhor fala? Mas eu sou grande, eu sou maior, você é criança, não pode falar. Então ele chega na escola e fala assim: professora, quando eu crescer eu vou falar palavrão. Por quê? Porque meu pai falou que ele é grande, ele pode falar para ele. Então quando eu crescer eu vou falar. E assim eles vão copiando da gente tudo. Ele parece que não presta atenção, mas presta atenção em tudo, tá? Na discussão que tem ali com a família. O espírito, por exemplo, que está começando ali naquela lá, o pai e a mãe ali, ou se tiver sua mãe mesmo, né? Ele está amparado. Mas quando tem dois ali que formam uma família, o espírito se sente seguro, né? Se sente seguro ali. Meu pai e minha mãe se amam, né? Viu meu pai e minha mãe se beijando, estava ali, se sente seguro. Eu tive uma família dessa, mas lamentavelmente vejo muitos que não têm. Mas não estou criticando também não, porque cada um tem um programa, né? Mas, conforme eu estava falando, o Espiritismo, este veio nos esclarecer, colocar o pingo nos is para nós aqui. Não podemos reclamar de nada. Então já não se trata de uma vaga esperança, como diz aqui, mas de uma verdade palpável, tão certa como a sucessão do dia e da noite. Ele sabe que o seu ser não se acha limitado a alguns instantes de uma existência transitória. As suas existências anteriores deparam com a razão do que hoje é, que reconhece hoje, e que ele é hoje qual se fez a si mesmo, e poderá deduzir o que virá a ser amanhã, porque tudo depende dele, que recebeu o livre-arbítrio. Que hora é? Até 8, né? Então, com a ideia que a atividade e a cooperação individuais na obra geral da civilização se limita à vida presente, que antes a criatura nada foi e nada será depois, em que interessa ao homem o progresso posterior da humanidade? Que ele importa que no futuro os povos sejam bem mais governados, mais ditosos, mais esclarecidos, melhores uns para com os outros? Não fica perdido para ele todo o progresso, pois que deste nenhum proveito tirará? De que ele serve trabalhar para os que hão de vir depois, se nunca será dado conhecê-los? Se os seus pósteros serão criaturas novas, que pouco depois voltarão por sua vez, ao nada, sob o domínio da negação do futuro individual, tudo forçosamente se amesquinha às insignificantes proporções do momento e da personalidade. Entretanto, que amplitude, ao contrário, dá ao pensamento do homem
a certeza da perpetuidade do seu ser espiritual, que dá mais racional, de mais grandioso, de mais digno do Criador, do que a lei segundo a qual a vida espiritual e a vida corpórea não são apenas dois modos de existência que se alternam para a realização do progresso, que de mais justo há, de que mais consolador do que a ideia de estarem os mesmos seres em progresso, a progredir incessantemente, primeiro pelas gerações de um mesmo mundo, de um mundo em mundo, depois até a perfeição, sem solução de continuidade. Eu gravei bem isso aqui. Sem solução de continuidade, indefinidamente. Todas as ações têm então uma finalidade, porquanto, trabalhando para todos, cada um trabalha para si e reciprocamente, de sorte que nunca se podem considerar infecundos nem o progresso individual, nem o progresso coletivo. De ambos esses progressos aproveitarão as gerações e as individualidades por vindouras, que outras não virão a ser, senão as gerações e as individualidades passadas, em mais alto grau de adiantamento. Que beleza de tudo é assim, além da reencarnação, do começar de novo. Então, o que ele está dizendo aqui é que agora tem mais sentido nós trabalharmos pelo bem coletivo, pelos outros, desejar o bem para o outro, porque vai arredondar o próprio bem para si próprio. Eu, por exemplo, como trabalhador de vendas, eu fico muito feliz em ver uma pessoa, um cliente ou uma empresa que está prosperando. Eu falei no estudo de ontem, eu tive até companheiros, amigos que tentaram o que eu tentei, abrir uma empresa, e não podia à frente, fali, quebrei, mas esse outro não prosperou. O que ele fez de diferente? Por que eu não prosperei? Eu não posso odiar, né? Então, quando eu chego lá na empresa dele, eu falo, que beleza, hein? Me dá prazer ver o crescimento de vocês. Olha, está crescendo cada vez mais, deixando a inveja, o egoísmo, o orgulho de lado. Eu penso, mas por quê? Agora tem sentido o que ele está falando aqui, porque se ele progride, também eu vou progredir, vai chegar em mim, ele vai dar emprego, e coisa interessante, né? Como ele cresceu, eu agora como vendedor vendo para ele, então eu estou usufruindo também do progresso dele. Agora, o Espírito diz que quando nós fazemos o bem sem importar a quem, isso fica registrado na espiritualidade ao nosso favor. Como André Luiz lá começou a chorar, né? E eu falei, calma, eu não tenho só revelações amargas, afinal eu tenho que te dar algum incentivo também, né? Você foi médico na Terra, e nos seus 15 anos de clínica, você deu consultas gratuitas a mais de 15 mil pessoas, a mais de 6 mil pessoas, na verdade. De todas essas pessoas, pelo menos 6 não param de pedir por você, intercessões. Ele diz, é verdade, Zé. Viu, André? Mesmo o bem feito por fazer, aparece aqui a nosso favor. Olha só, gente. Mesmo o bem feito, a quem quer que seja, foi registrado e aparece lá ao nosso favor. Então, um pão que damos, uma bolsa de compra, uma palavra amiga, um incentivo, o que quer que seja, não é só o outro que estão fazendo, é a nós, está tudo registrado. Uma prece, tá? Mas também tem o outro lado, né? Tudo de mal que fizermos, a recíproca é verdadeira. Então, que possamos meditar bastante nisso, o ponto é extenso, mas só para dizer que os tempos são chegados, em que agora nós compreendemos isso, o Espiritismo iluminará as religiões, que adotarão todos os seus princípios, e nós estamos nessas fileiras, estamos aqui, vocês estão aí sentados, ouvindo, amanhã vocês estarão aqui também, ou em outro lugar, não sabemos onde estaremos, tá? Mas hoje nós estamos fazendo parte da doutrina dos Espíritos, conforme eles dizem, a doutrina de todas as religiões
adotarão os princípios da doutrina espírita, do espiritismo, ou seja, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a comunicabilidade com os espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, a lei de causa e efeito, a crença em Deus, em Jesus, que todos têm também, né? Então, o espiritismo não só será, como eles dizem, não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. E o Brasil é aquele país, aquela nação que está reservado para ele uma missão gloriosa, que parece que não vai se cumprir, parece, mas foi determinado por Jesus, que nos informou e prometeu que haverá uma só nação, uma só religião, um só pastor. E o Brasil será o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Não somente isso, mas também o celeiro do mundo. Vocês pegarem aquele livro, como é o nome do livro? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Leiam esse livro e vocês verão o destino do Brasil. E nós como brasileiros também, e agora como espíritas, né? E nós vamos ver que temos uma grande responsabilidade em tudo isso. E eu pedi licença para encerrar com um poema de Castro Alves. Ele foi dado ao Chico Xavier pelo espírito de Castro Alves no programa Pinga Fogo, em 1971. Tem na internet, pode baixar o programa Pinga Fogo. São várias e várias horas, né? Mas atingiu índices altíssimos de audiência naquela época, Ibope, né? Então, no final, Castro Alves psicografou essa mensagem, dizendo assim: Brasil, o mundo a escutar-te pergunta hoje o que é. Ah, terra de minha vida, responde às nações de pé. Das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços, Sansão. Sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história novo rumo à evolução. Contempla a sombra da guerra, dragão do lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala, assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios, loucos, prometeus, do píncaro a que te elevas, dissolve os grilhões das trevas, na fé que se te induz a Deus. Brada, gigante das gentes, proclama com destemor, que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Ante a grandeza que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão. Ao progresso, Fernão Dias, o dever mostra Caxias, Deodoro, a renovação. Dos sonhos do Tiradentes, que se alteiam sempre mais, fizestes apóstolos, gênios, estadistas, generais. De todos os teus recantos, despontam palmas de santos, augustos pendões de heróis, astros de brilhos tamanhos, Andrada, Feijó, Paranhos, em teus céus brilham poçóis. Desde o dia em que nasceste, ao fósseis de Cabral, o templo se iluminou na Bahia maternal. Hoje que o mundo te espera, para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, ergue, sofre, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém. Levanta o grande futuro, ergue tranquilo e seguro a paz nobre e varonil, a humanidade que chora, clamando: Senhor, e agora? O Cristo aponta: Brasil. Que o Senhor nos abençoe.